Estamos de volta com o nosso eSporte ao vivo para todo o Brasil. Continue participando pelo Twitter, eSporte Paraná. E mande sua sugestão, sua dúvida, sua pergunta, seu comentário e também concorra aos nossos relógios neste final de semana. Só que tem que mandar pergunta e tem que mandar comentário para você conferir aí e poder também concorrer aos relógios da Blinkwatch. Tem gente participando por aí, Giovana? Tem bastante gente participando. O Apa Underline diz que ficou muito legal a matéria do Ronaldo. Ele é paranista, está feliz com a vitória do Paraná, diz que vai ser 2-1 contra a Portuguesa. Tem muita gente participando aqui com a gente, tem bastante gente reunida em casa e dizendo que está assistindo a gente. E ali no lugar do Serjão agora tá o Moisés. Tudo bem? Boa noite, Moisés. Boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, com o Leonardo, que está ali do lado, e com o Joãozinho, que eu fui fazer uma matéria com eles muito legal. Daqui a pouco vocês conferem. Vamos mostrar aí, ó. Tá aí o Moisés, tá aí o Joãozinho, tá aí o Leonardo. São os três. O Moisés vai ficar com a gente aqui, porque eles são exemplos de superação no esporte. E a Giovana já vai mostrar como é que eles superam todas as dificuldades através do esporte. Bom, o Brasileirão começou neste final de semana. No total, são 38 rodadas na Série A e também na Série B do Campeonato Brasileiro. E você acha que seu time pode ser campeão ou está brigando mais para não cair? Olha só, acompanhe a matéria. Começou o Campeonato Brasileiro. ...20 times em cada série, 38 rodadas de muita emoção. Atlético e Coritiba representam o futebol do nosso estado na primeira divisão, encarando times da série de elite no Brasileirão 2011. E no lado B do Campeonato Brasileiro, o Paraná joga todas as suas fichas na acirrada segundona para tentar salvar o ano que começou com o rebaixamento no Paranaense. Todos os clubes se enfrentam em turno e retorno. Esta será a 41ª edição do campeonato, considerado por muitos o melhor do mundo. Há 9 anos, a disputa é por pontos corridos e tem como maior vencedor o São Paulo, que foi tricampeão em 2006, 2007 e 2008. Aqui na Arena da Baixada, conhecida mundialmente como Caldeirão, pela proximidade entre torcedores e jogadores, a palavra do momento é dúvida. Será que os reforços que estão chegando serão bons para o Campeonato Brasileiro? Por enquanto, são 3. Marcelo Oliveira, Márcio e Kleber Santana. Mas a diretoria atleticana promete contratar mais gente. O Coritiba arrumou a casa e está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. A maioria dos jogadores já é conhecida da torcida. Afinal, o time conquistou o título da Série B. Mais 2 novos integrantes se juntam ao elenco, Everton e Gil. O último ainda não é confirmado pela diretoria, mas deve chegar em breve. Para tentar subir, o Paraná Clube praticamente contratou um time novo. São 13 reforços. A maioria ainda não assinou o contrato com o clube, mas isso deve acontecer na próxima semana. Entre eles, Zé Carlos, que retorna ao gol paranista, e o lateral Lisa, um dos destaques do Campeonato Paranaense. Em 2001, o Atlético foi campeão brasileiro. Em 2004, fez uma ótima campanha. De lá para cá, o torcedor fica assim, ó, esperando que o time tenha o mesmo desempenho, mas isso não tem acontecido. Muitas vezes, o Atlético brigou inclusive para fugir da zona de rebaixamento. E ano passado, ficou no quase, a uma vaga da Libertadores. O time terminou o Campeonato Brasileiro na 5ª colocação. A matéria do Atlético tá feio, eu não concordo com o time que estão formando aí, tem que contratar, né? Se continuar do jeito que tá, a tendência é lutar para não cair de novo. Tem que pegar a experiência aí, o exemplo do rival, né? Curitiba, que está se dando muito bem esse ano, e fazer com que o Atlético volte aí a disputar pelo menos uma Libertadores, alguma coisa assim. O Coxa caiu, teve briga, subiu, foi campeão brasileiro da Série B, deu a volta por cima. Conquistou o título estadual este ano e é semifinalista da Copa do Brasil. Foi carinhosamente apelidado de Bonde e o torcedor está sonhando alto. Gostaria que chegasse à final, pelo menos à final. Acho que vai bem, acho que vai ficar uma boa posição. Chega de sofrer na 2ª divisão? Chega, né? Agora ficar na primeira e ser feliz aí, alegre. Nos últimos 5 anos, as notícias sobre o Paraná Clube são sempre as mesmas. O time tenta subir para a primeira divisão, mas não consegue.
Para piorar, caiu para a Série B do Campeonato Estadual. E o torcedor não aguenta mais tanto sofrimento e tantas promessas de melhora. Tá triste, né? Vamos ver se esse ano aí melhora, aí pra, pelo menos ir para a primeira do Brasileirão ano que vem. Torcedor, o jeito agora é vibrar muito e fazer a sua parte para que lá no final do ano, quando o campeonato acabar, tenhamos motivos para comemorar. É isso aí, o pessoal já na expectativa do Campeonato Brasileiro, Giovana. E a gente vai aproveitar só para lembrar os torcedores que essa matéria foi gravada na quarta e na quinta-feira, então aí o Coritiba já confirmou o William, o Atlético confirmou o Fabrício e muitos dos 13 jogadores que foram citados já foram regularizados pelo Paraná. Mas, Silvinho, aí, qual a expectativa aí desse Brasileirão que começou ontem e hoje? Olha, o Paraná começou bem, o Coritiba teve uma dificuldade muito grande com o adversário, que jogou contra ele com inteligência. Somou-se ao tropeço do Coritiba os erros do Marcelo Oliveira desta feita, contribuiu muito para o equívoco no resultado final. E o Atlético é o time que mais preocupa o seu torcedor nesse momento. Porque o Atlético você não sabe como é que está articulado em campo. O Atlético é um mosaico, né? A defesa falha, o meio de campo joga defendendo e não defende, tem pouca criatividade e o ataque não funciona. Quer dizer, é um time que preocupa muito o seu torcedor. O Edson, a gente viu ali expectativas completamente diferentes. A do torcedor Coxa Branca de chegar brigando pelo título, Libertadores no mínimo. A do atleticano de reforços ainda para não brigar de novo para cair para a segunda divisão. E claro, do paranista a preocupação, a incógnita de saber se o time vai poder voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. É tudo mesmo diferente, Atlético, Coritiba e Paraná? Ou tem algum paralelo, dá para traçar alguma semelhança em relação aos três? Não, eu acho que é tudo diferente, tudo diferente. Mesmo. Cada um tem um segmento, uma vertente, e o torcedor tem razão. Quando ele fala, o torcedor, aliás, você tem que dar ao torcedor o voto de louvor, porque ele entende muito. Não despreze o torcedor, ele entende mais do que você, mais do que o técnico às vezes. O que eu acho é o seguinte, veja, o Coritiba está assim fixado na Copa do Brasil, por quê? O Coritiba ganhando 2 jogos e empatando 1, ou seja, ele, com 7 pontos, o Coritiba está na Libertadores. Ou seja, se ele ganhar do Ceará e ganhar um dos jogos da final e um empate, seriam com 5 pontos, né? Até com 5 pontos, 2 empates. Não, seriam 2 vitórias. Na verdade, um empate aqui de 0-0 pode levar para os pênaltis. Pode levar para os pênaltis. Então, eu diria 7 pontos ele está. Vai garantir. Ao passo que isso é uma curva, é uma reta para chegar a um objetivo. Agora, se pode fazer para esse mesmo objetivo uma baita de uma curva, ganhando 20 partidas para atingir uma média de 66 pontos para o mesmo objetivo. Então, o Coritiba tranquiliza desde que ele chegue como campeão da Copa do Brasil. E o caminho está bem perto. Sem dúvida. Então, ele relaxou um pouquinho? Relaxou. Passa a se interessar no Campeonato Brasileiro depois que terminar com êxito ou não a Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, concordo com o Silvio, é o que mais preocupa, não pela reposição, pelas contratações, mas sim pela instabilidade dos técnicos. O Atlético muda muito. Veja só, o Soares, depois o Gininho, vem o Adilson, ficou o Leandro, entra, sai, Carpegiani. Então é muita mudança até no departamento de futebol. Isso é difícil criar um limbo. E o Paraná Clube, eu acho que fez o trabalho corretíssimo dentro das possibilidades com as contratações que já falamos. As expectativas estão lançadas e o campeonato já começou, né, Giovana? Exatamente, por isso a gente vai aproveitar aí para ver os primeiros jogos da Série A do Brasileirão. Vamos dar uma olhada então nas telas aqui, os resultados. O Flamengo estreou goleando o Avaí 4-0, o Vasco ganhou fora de casa 3-1 do Ceará. São 2 semifinalistas da Copa do Brasil, jogaram com times reservas. O Atlético Mineiro goleou o Atlético Paranaense 3-0, Santos e Inter empataram em 1-1, Santos também com time reserva. O Palmeiras ganhou do Botafogo por 1-0, Corinthians de virada ganhou do Grêmio por 2-1 lá no Estádio Olímpico. Curitiba perdeu em casa com o time titular, o Curitiba para o Atlético Goianiense por 1-0, o Figueirense estreou ganhando do Cruzeiro por 1-0, o São Paulo fez 2-0 no Fluminense no Rio e o América ganhou, um time que veio da segunda divisão, ganhou do Bahia, outro time que veio da segunda divisão por 2-1. Tá certo, agora a gente vai ver aí a classificação da Série A, que tem vários times aí na liderança. Afinal, foi a primeira rodada, então todo mundo que venceu tá em primeiro lugar. Flamengo, Atlético Mineiro, Vasco, São Paulo, América, Corinthians, Atlético Goianiense, Figueirense, esses estão todos com 3 pontos. A gente vai mudar
até agora. O Palmeiras também tem 3, Inter 1, Santos 1, Bahia 1, porque empataram. Grêmio, Botafogo, Coritiba 0. Não marcaram pontos ainda. Só um reparo, o Bahia também ficou com 0, porque o Bahia perdeu para o Figueirense por 2-1, para o América por 2-1. Ceará, o Fluminense e o Atlético Paranaense ficaram no 0, não pontuaram nessa rodada porque acabaram sendo derrotados. Tá certo, a próxima rodada, a segunda rodada tem Inter e Ceará, Avaí, Atlético Mineiro, Botafogo, Santos, São Paulo e Figueirense. Também no meio de semana, Corinthians e Coritiba, no final de semana, perdão, Corinthians e Coritiba, Cruzeiro e Palmeiras, Atlético Paranaense e Grêmio, Bahia e Flamengo. Mais 2 jogos, Vasco e América Mineiro, Atlético Goianiense e Fluminense são os jogos que marcam a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tá certo, um jogo super disputado, deu a primeira vitória no campeonato, aliás, a derrota do Atlético Paranaense. Agora a gente vai acompanhar isso. É um time com novos nomes, como Kleber Santana, o Marcelo Oliveira, todos eles não conseguiram fazer a diferença contra o Atlético Mineiro na casa do adversário. Vamos rodar então aqui, mostrando para você os gols desta partida em que o Atlético perdeu por 3-0. E chuta cruzado no cantinho de Renan Rocha. Reveja por outro ângulo o primeiro gol do Galo. Olha só como o Toró ganhou do Paulinho na velocidade, 1-0. Cruzamento da esquerda e o gigante Magno Alves subiu entre os zagueiros do Atlético e de cabeça fez o segundo, 2-0 para o Atlético Mineiro. E lá estava ele de novo, Magno Alves de cabeça para marcar o terceiro gol na Arena do Jacaré. Veja só, a zaga do Atlético Paranaense ficou olhando o Magno Alves marcar. Final, Galo 3, Atlético 0.